Sobre a guarda dos filhos, a gente pode começar dizendo que quando um casal tem filhos, é de responsabilidade deles o sustento, a guarda e a educação. Quando um casal se separa ou se divorcia, é preciso então definir a forma que essa guarda vai ser, a forma como ela vai ser exercida, que pode ser de uma forma unilateral, quando um dos dois detém a guarda, ou compartilhada, quando os dois exercem essa guarda. Não vou tratar nesse vídeo da questão da guarda compartilhada, que vai ficar para um vídeo específico. A gente vai falar da guarda de forma geral para destacar algumas questões em torno da guarda. Então, a guarda pode ser definida consensualmente, ou ela pode ser decretada pelo juiz a partir de que haja diferenças e de acordo com aquilo que ele avaliar em relação às necessidades dos filhos e das condições das pessoas envolvidas. Mas é importante dizer que aquele genitor, pai ou mãe, que não tenha a guarda, que não seja o guardião, ele não fica excluído do exercício do poder familiar, que significa a responsabilidade que ele tem e o direito que ele tem em relação à criação do filho e ao acompanhamento de sua educação e ao consentimento que ele tem que dar em algumas situações, como por exemplo em viagem ou consentimento para o casamento. Comumente, os processos que são enviados para os psicólogos são processos litigiosos, são processos onde há uma disputa, uma discussão em relação à guarda de crianças e adolescentes. E os operadores do direito, magistrado, membro do Ministério Público, advogados, eles vão estar preocupados e também argumentando a respeito das condições que são oferecidas a essas crianças e adolescentes e as relações afetivas que estão envolvendo esses familiares que estão discutindo a guarda. Para ficar interessante e sucinta a descrição ou os apontamentos que eu vou fazer aqui, eu vou dividir em duas situações típicas que a gente encontra em discussões de guarda. A primeira diz respeito àqueles casos em que não há necessariamente um interesse genuíno da pessoa que está propondo ficar com a guarda ou que se modifique a guarda, modifique o modelo de guarda ou modifique-se a guarda unilateral. Esses casos, muitas vezes, as pessoas propõem um processo de guarda dentro do jogo próprio ao discurso jurídico. Então, por exemplo, uma pessoa pode pedir ou iniciar um processo de guarda em função de tentar interferir na atitude do outro que está pedindo, por exemplo, demandando à justiça um aumento da pensão alimentícia, ou mesmo o início do pagamento da pensão alimentícia. Então, a pessoa que deveria fazer esse pagamento, ela age entrando com um processo de guarda, como se fosse uma ameaça ao outro, Então, assim, obter a guarda do filho, afastar o filho dessa pessoa que está demandando a pensão, seria então uma forma de ameaça para que ela não leve adiante esse tipo de ação. Isso não é incomum, apesar de não ser uma coisa muito comentada no âmbito jurídico, mas todo mundo que trabalha com isso sabe que existe e tem que lidar com isso, porque há realmente casos em que esse interesse passa mais por uma outra questão muito jurídica, mais do que uma questão afetiva ou de preocupação com o estado em que está o filho sendo cuidado pelo outro. Então, essa primeira situação é justamente essa de dizer que dentro do jogo jurídico, argumentativo e legal, muitas vezes é perceptível que não há um interesse legítimo em relação à guarda. São outras questões que estão ali envolvidas por trás dessa demanda de guarda, de modificação de guarda. Bom, nas situações em que há um interesse genuíno da pessoa que está discutindo a guarda, a gente pode pensar em algumas situações muito típicas. A primeira dela é quando uma das pessoas, aquela que não tem a guarda, ela entende que o outro está cometendo algum tipo de negligência ou de maus tratos ou alguma coisa indevida com o filho e que ele poderia fornecer isso de uma forma mais interessante. Algumas vezes realmente está acontecendo esse tipo de coisa, outras vezes isso é usado apenas como argumento, ou algumas vezes também faz parte do entendimento da pessoa que está discutindo a guarda ou demandando a guarda, de que o outro está agindo dessa forma e não necessariamente está. Isso é muito comum quando
Há famílias com culturas muito diferentes sobre o cotidiano, sobre os valores, sobre o encaminhamento e a direção a ser dada aos filhos, né? Então, quando essas diferenças acontecem, muitas vezes um interpreta que o outro está sendo negligente ou colocando em risco a criança, e vice-versa. Também são situações típicas no direito de família. Há algumas demandas de guarda genuínas também, em que aquele que não possui a guarda, ele quer permanecer mais tempo com o filho, ele quer, como se ele quisesse não perder o cotidiano mesmo após um divórcio ou uma separação. Ou então, pelo menos, manter um tempo maior de experiência de vida junto aos filhos ou ao filho. E a última situação que a gente pode dizer é quando essa discussão sobre a guarda ou a modificação de uma guarda deriva dos problemas ligados à relação amorosa que já existiu ou que ainda permanece na fantasia de cada um e que gera diversos efeitos diferentes em cada uma das pessoas envolvidas nessa relação, né? A desilusão amorosa, a ferida narcísica que vem daí, a perda do objeto de desejo, ela pode ter diversos efeitos psíquicos diferentes e isso pode envolver o âmbito jurídico também. Então, por um primeiro exemplo, a pessoa que foi abandonada da relação, aquela que não queria a separação e que teve que concordar com isso porque o outro exerceu esse direito de separar-se ou divorciar-se, essa pessoa que foi abandonada, por exemplo, muitas vezes quer ter os filhos como uma forma de compensação inicial, como uma forma de manter alguma coisa daquilo que foi a relação, ou manter uma pessoa que é própria da relação muito próxima de si, né? Não é incomum que guardiães, pai ou mãe, que permaneçam com o filho, às vezes estabeleçam com ele uma parceria muito próxima, muito intensa, no período inicial do divórcio ou da perda da relação amorosa. Muitas vezes a pessoa permanece ligada ao ex-parceiro ou parceira após o rompimento amoroso, uma ligação que passa pela fantasia e não é percebida pela pessoa, evidentemente, faz parte dessa outra cena que a gente mencionou no vídeo anterior e diz respeito ao inconsciente. Então a pessoa, ela acredita que a sua questão é jurídica e que sua demanda diz respeito, por exemplo, a uma discussão de guarda, mas a questão que de fundo é outra, por exemplo, manter a ligação, no caso agora litigiosa e não mais amorosa, né, com o outro, ou então atingir afetivamente o outro de alguma forma. Isso é muito comum, mas a própria pessoa que chega com a demanda, muitas vezes ela não vai perceber, porque isso faz parte da dimensão das relações amorosas, que é inconsciente, que é justamente aquela questão do outro como objeto sexual e o outro como objeto de amor, né? Onde você estabelece uma demanda, onde você espera receber uma resposta do outro, é uma resposta que vai ser sempre, em algum momento, frustrante, e de objeto sexual, objeto de desejo. Então esses dois campos, objeto sexual, objeto de desejo e demanda, vão compor esse circuito pulsional que compõe a fantasia de cada sujeito em relação aos seus objetos. Isso faz parte do campo das relações amorosas entre parceiros e entre pais, mãe e filho. Esses dois campos compõem pontos importantes da fantasia das relações amorosas, e essa fantasia muitas vezes é o que move o sujeito à medida que ele rompe a relação amorosa ou que ele é abandonado na relação amorosa, né? Então, muitas vezes isso que sustenta o pedido de guarda, mas a própria pessoa não tem, ela não percebe isso. E o trabalho que se faz justamente de sair desse lugar, como a gente já falou nos vídeos anteriores, do perito estrito sensu, e tentar fazer com que a palavra do sujeito seja colocada ali, que alguma outra dimensão da sua demanda apareça, isso pode fazer, não necessariamente faz, mas pode fazer, pode criar um espaço para que alguma outra questão surja, um outro manejo da situação pode aparecer e modificar aquela situação colocada de uma forma geralmente enrijecida, em que a interpretação do que o outro faz é sempre já congelada, ela não muda muito, e isso acontece às vezes de uma forma especular. Tentar fazer essa modificação para que aquele arranjo sintomático e sofrido da família possa ser modificado, o que também muitas vezes retira os filhos da condição
de sofrimento que eles estão em meio a um litígio que diz respeito ao casal, ou aquilo que foi um casal, e não diretamente a eles. Essas questões então mostram como os filhos às vezes são os mais afetados em meio a alguns desses litígios, porque eles muitas vezes perdem esse lugar de cuidado para estarem colocados num lugar de um uso dentro do que a gente pode chamar de um abuso. Né? Então alguns filhos acabam tendo um valor de moeda de troca nessas negociações que muitas vezes as pessoas não percebem que estão fazendo, há uma questão inconsciente que pode atravessar aí, e também às vezes como mensageiros de recados de um pai para a mãe, etc. E isso de certa forma demonstra, e a psicanálise foi frutífera nisso desde o início com Freud, que as questões das relações elas são sempre complexas e difíceis, e que o lugar que filhos ocupam frente aos seus pais, eles têm essa dimensão tanto de objeto quanto de cuidado e de amor. No caso de alguns rompimentos amorosos, isso se torna bastante explícito e pode ser um ponto bastante complicado para os filhos lidarem com isso. E os efeitos, às vezes, nos filhos, de disputas intensas de guarda, em que os recursos usados são os mais variados possíveis, são efeitos ruins, né, que aparecem, por exemplo, nas suas relações pessoais com colegas ou parentes, no desempenho escolar, em vários outros tipos de efeito que podem ter os filhos. Então, a intervenção do psicólogo nessa possibilidade que existe de trabalho com as famílias em litígio é muito importante também para tentar retirar a criança desse lugar sintomático que ele está colocado para os pais. A criança vai estar sempre em um lugar sintomático para os pais, é uma leitura psicanalítica, mas não é preciso ter um lugar sintomático de sofrimento dessa forma. E assim, a gente encerra esse pequeno vídeo sobre as questões principais ligadas ao direito de família em relação aos processos que dizem respeito à guarda, e agora a gente vai passar para outras ações.